Nossa aula de hoje é sobre texto teatral. O texto teatral é escrito para ser encenado no teatro diante do público. O mundo representado mostra-se por meio dos diálogos, criando uma sequência de cenas e relações de causas e de consequência. Ou seja, o texto teatral, que também pode ser chamado de texto dramático, eles foram feitos para serem representados e nós podemos encontrá-los escritos em versos ou em prosa. De uma forma mais clara, são na verdade peças de teatro produzidas por dramaturgos e dirigidas por produtores teatrais. Esse tipo de gênero possui alguns elementos peculiares que o diferenciam de outros gêneros textuais. Vamos entender um pouco sobre esses elementos que compõem o texto teatral. Primeiro, vamos entender que o texto teatral ou dramático, ele é dividido em ato, quadro e cena. Ato é cada uma das partes em que se divide uma peça de teatro, uma ópera ou um balé. O quadro é a subdivisão de um ato, caracterizada pela troca de cenário. A cena é a unidade de ação em uma peça de teatro, indicada pela entrada ou saída dos atores, com alteração ou não de cenário. Assim como outros textos narrativos, o texto teatral ele apresenta alguns elementos básicos de uma tipologia narrativa, como espaço, tempo, personagens e enredo. O espaço cênico ou espaço da cena é o local representado, constituído pelo cenário onde se desenvolve a ação. Equivale ao espaço físico que se pretende recriar no palco. O tempo cênico, ou tempo da cena, é a duração da ação representada. Os personagens, eles podem ser protagonistas, ou personagem principal, que é o personagem mais importante da história. Pode ser coadjuvante, ou personagem secundário, que participa da ação, mas sem ter papel decisivo. E também tem os figurantes, que não têm participação no desenrolar da ação, cabendo-lhes apenas ajudar a compor um ambiente ou espaço social, e geralmente não possuem fala. E temos também um enredo, que também pode ser chamado de trama, que é a sucessão de acontecimentos que constituem a ação em uma obra de ficção, como no caso, o teatro. Continuarmos, temos as rubricas e a entonação. As rubricas não fazem parte dos diálogos de uma peça de teatro, mas indicam detalhes essenciais, refletem a voz do dramaturgo e têm a função de orientar os atores, o diretor e outros profissionais envolvidos na encenação. A entonação, no teatro, é planejada a fim de produzir determinados sentidos. O mesmo ocorre com a expressão corporal. Além da interpretação dos atores, o cenário, o figurino, a iluminação e a sonoplastia são pensados para construir uma unidade de sentido. Vejamos um exemplo de um texto teatral. Aqui nós temos apenas um trecho. Claro que não tem como colocarmos um texto teatral completo, pois ele é um pouco extenso. Aqui nós temos um trecho de um texto teatral bem conhecido de todos, O Alto da Compadecida. Como nós podemos observar, ele é composto, em sua maior parte, por falas. As falas dos personagens. Cada personagem, cada fala tem indicação com o nome do personagem, como nós podemos observar. Conseguimos identificar aí as falas com a indicação
de cada personagem, como do sacristão, do padeiro, da mulher, Chicó, João Grilo. E nós conseguimos observar também que nós temos as rubricas. As rubricas são esses textos aí que estão destacados em itálico. Itálico é quando a letrinha ela fica um pouco mais inclinada. Para que vocês consigam visualizar melhor as rubricas, eu coloquei um traço embaixo de cada uma delas para que vocês possam visualizar e identificar de forma mais clara as rubricas em um texto teatral. Para finalizarmos, apenas um esqueminha para ajudar nos nossos estudos. O texto dramático tem a intenção principal, que é divertir, emocionar, levar a refletir. Tem os seus leitores, que são profissionais envolvidos na montagem da peça, como atores, diretor, produtor, figurinista, etc. E também pessoas que não estão relacionadas à encenação da peça, que desejam apreciar apenas um texto dramático. A organização de um texto dramático, ele é escrito para ser representado, divide-se em atos, quadros e cenas, contém 2 textos, que é o texto principal. O texto principal são as falas dos personagens e o texto secundário, que são as rubricas, que nós podemos observar no exemplo anterior. E indicação do nome das personagens no início das falas. A linguagem sempre será adequada aos personagens, para contribuir na caracterização de cada personagem. Nossa aula está encerrando. Deixo para vocês praticarem a atividade no livro, da página 37 a 52. Na página 52, vocês devem responder até a questão 6, ok? Beijos e até a nossa próxima aula.